Se você é um fã por conhecimento e curiosidade sobre seus heróis favoritos, você está no lugar certo. Bem-vindos ao meu canal e vamos ao vídeo. Sabe o que eu acho mais fascinante no Coringa? Sua história de origem é cercada de mistério. Nos quadrinhos, desenhos animados e filmes, as perguntas sobre suas origens são deixadas sem resposta. Ninguém sabe ao certo como o Coringa surgiu, ele simplesmente existe. Essa ideia é algo que os quadrinhos da DC desejam perpetuar ao revelar que existem 3 Coringas. Sim, não apenas um nem 2, mas 3 indivíduos diferentes que têm cometido crimes como o Príncipe Palhaço todo esse tempo. Isso torna a história dele ou deles ainda mais obscura. Eu honestamente tenho certeza de que é exatamente assim que o Coringa gostaria que fosse. Desde há várias explicações para suas cicatrizes no filme O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado. Então fique até o fim desse vídeo que você irá se surpreender com todo o envolvimento na criação do palhaço do crime de Gotham City. No quadrinho seminal de Alan Moore, The King Joker, conhecido pela sua história icônica do Batman, somos apresentados àquilo que acreditamos ser a verdadeira origem detalhada do Coringa. No entanto, tudo é deixado em dúvida por uma linha narrativa diferente. Assim, talvez nunca saibamos verdadeiramente a origem do Coringa nos quadrinhos. Porém, o que é interessante é que essa mesma diferença existe na vida real. Ninguém sabe ao certo como o Coringa surgiu, ele simplesmente existe. Quanto à sua verdadeira origem como personagem e como foi criado, isso também permanece um mistério. O Coringa fez sua estreia na revista Batman número 1 em 1940. Como a maioria dos vilões, ele lutou contra o Cavaleiro das Trevas em edições anteriores, The Detective Comics. No entanto, curiosamente, o Coringa foi prontamente morto em sua primeira aparição. Isso se deve em grande parte a Bill Finger, a pessoa responsável por muitos dos elementos marcantes do Batman. Finger não estava muito interessado na ideia de vilões recorrentes. Na maioria das primeiras histórias do Batman, os criminosos eram mortos pelo próprio Batman, por outros personagens ou até mesmo por si mesmos. É o caso do Coringa, que acidentalmente se esfaqueia durante uma luta com o Cavaleiro das Trevas. No entanto, o editor da DC, Whitney Ellsworth, viu o potencial de um personagem tão marcante e não queria deixá-lo escapar. Ele exigiu que os últimos painéis de Batman número 1 revelasse que o Coringa havia sobrevivido ao seu ataque auto-infligido e retornaria. E assim foi feito. O Coringa rapidamente se tornou o arqui-inimigo do Batman e, indiscutivelmente, o vilão mais icônico dos quadrinhos. No entanto, vamos explorar o que aconteceu antes de tudo isso, como o Coringa foi criado, quem foi responsável por sua concepção e qual foi a inspiração por trás desse homem que ri. É verdade que muitos relatos sobre a criação do Coringa mencionam o filme mudo de 1928, The Man You Love, que representava o personagem Grey Plane, interpretado por Conrad Veidt. Grey Plane foi desfigurado por um cirurgião monstruoso, que esculpiu um sorriso permanente em seu rosto. Na idade adulta, ele se juntou a um circo itinerante, sendo conhecido como o Homem que Ri. Essa história e a imagem do personagem Grey Plane serviram de inspiração para a criação do Coringa nos quadrinhos. O conto completo envolvendo o filme The Man You Love tem elementos adicionais, como o amor e lutas de espadas, que são muito intensos para serem abordados agora. No entanto, é verdade que Bill Finger, um fã de filmes estrangeiros, tinha um homem que ria sua mente e acabou usando essa figura como inspiração para a aparência visual do Coringa. Quanto aos detalhes da criação do Coringa, existem várias versões em debate. Vamos analisar cada uma delas e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Vale ressaltar a lembrança de Bill Finger, que deu uma entrevista no fanzine Batmania, na qual falou abertamente sobre a criação de personagens clássicos do Batman. Essa entrevista é uma fonte incrível de informações. No entanto, é importante mencionar que Finger menciona receber uma ligação de Bob Kane, o outro criador do Batman. Vamos explorar mais sobre isso e as travessuras do Coringa em breve. Bob Kane chegou a desenhar o esboço de como queria que o Coringa fosse, mas Bill Finger não estava totalmente convencido. Ele achava que o visual parecia um pouco exagerado para um palhaço tradicional. No entanto, Finger se lembrou de sua cópia pessoal do filme The Master of Love, que apresentava a assustadora expressão de Conrad Veidt. Ele cortou a foto do livro e deu para Bob, que desenhou o perfil do Coringa, dando-lhe uma aparência mais sinistra. Juntos, eles trabalhavam no rosto, tornando-o um pouco mais palhaço, o que explicava o rosto branco, os lábios vermelhos e o cabelo verde. E assim o Coringa foi criado. Essa história parece bastante simples. Bob Kane e
Bill Finger criaram o Coringa juntos, em um esforço colaborativo. No entanto, embora a arte nas primeiras histórias do Batman seja frequentemente atribuída a Bob Kane, a realidade é que Kane não era particularmente talentoso como artista. Muitas vezes o trabalho acreditado a ele era feito por artistas fantasmas que desenhavam em seu nome. Essa prática era comum na época. Um desses artistas fantasmas foi Jerry Hobb, que também ajudava com letras e tinta, mas seu verdadeiro desejo era ser um escritor. À medida que as histórias de super-heróis, especialmente do Batman, começaram a ganhar popularidade, e o Finger ficou sobrecarregado com a quantidade de quadrinhos que precisava escrever. Robinson, com uma intenção oculta, ofereceu-se para ajudar a aliviar um pouco a carga de trabalho e escreveu uma história do Batman para Finger. Seu objetivo inicial era criar um novo vilão para o Cavaleiro das Trevas. Como estudante de inglês, Jerry Robinson encontrou inspiração em histórias que apresentavam antagonistas desafiadores para os heróis, como Davi e Golias, Holmes e Moriarty. Ele buscava criar um personagem que fosse maior que a vida e um adversário digno, em vez de apenas mais um gangster comum. Ele queria alguém que realmente testasse o maior detetive do mundo, o Batman. Essa abordagem era bastante inovadora nos quadrinhos de super-heróis na época. A mentalidade predominante naquela época era de que o foco deveria estar no herói, e os vilões não deveriam ser muito poderosos para não ofuscar o protagonista. No entanto, hoje em dia, todos concordamos que uma grande parte do que torna o Batman interessante são seus vilões. Jerry Robinson também desejava atributos contraditórios a esse novo vilão, para torná-lo único. Ele queria um paradoxo do mal, um psicopata assassino com senso de humor, disse ele. Abre aspas. Encontrei a ideia de um palhaço sinistro absolutamente fascinante. Essa combinação de sinistralidade e aspecto de palhaço é como irão conhecê-lo. Fecha aspas. Com o conceito de um personagem com uma veia cômica, Jerry Robinson começou a pensar em qual nome dar a ele. Não é coincidência que o irmão de Robinson fosse um jogador campeão de Bridger, e baralhos de cartas estavam por toda a casa. O nome desse novo vilão não precisou ser procurado por muito tempo, pois estava bem ali na frente dele o tempo todo, Joker, ou Coringa em português. Robinson pegou um baralho de cartas e começou a esboçar um conceito do personagem baseado nas cartas coringas. Essa imagem do Coringa é algo que provavelmente você já viu nos quadrinhos, especialmente na Batcaverna. O que acontece em seguida é motivo de debate. Robinson afirma que levou o projeto a Bob Kane na manhã seguinte, e Kane gostou tanto que começou a desenhar o personagem completo ali mesmo. Pouco depois, como mencionado anteriormente, Kane entrou em contato com Bill Finger, que não se importou muito com o esboço inicial e propôs basear a aparência do personagem na do Homem que Ri, e assim a história do Coringa começou a se desenrolar. Mas, como veremos, a história não acaba aí. Antes de prosseguir, gostaria de ressaltar que existem diferentes versões e perspectivas sobre a criação do Coringa, e há debate entre os envolvidos. Agora vamos abordar o relato de Bob Kane sobre a história. O Bob Kane, como mencionado anteriormente, tinha uma reputação de ter um ego inflado. De acordo com relatos, ele não possuía muito talento, mas tinha uma dose de sorte. Muitas pessoas reconhecem Bob Kane como o criador do Batman. Mesmo que ele não tenha escrito ou desenhado grande parte do material do Batman, ele considerava todos os outros artistas que trabalharam no Batman, incluindo nomes como Neal Adams e Frank Miller, como seus fantasmas. Para Bob Kane, a única coisa importante era ele mesmo. Com essa perspectiva em mente, não é surpreendente que Bob Kane tenha tentado desacreditar Jerry Robinson como o co-criador do Coringa. Ele afirmou que ele e Bill Finger criaram o Coringa, independentemente de Robinson. Essa é a versão apresentada por Bob Kane. Abre aspas. Eu e Bill Finger criamos o Coringa. Robinson não teve nada a ver com isso, mas ele sempre dirá que o criou até morrer. Fecha aspas. É importante lembrar que as disputas de crédito e narrativas conflitantes são comuns na indústria criativa, e cada pessoa envolvida pode ter sua própria versão dos eventos. É difícil determinar com precisão quem teve exatamente qual contribuição na criação do Coringa, pois as memórias e perspectivas podem diferir. Portanto, é necessário considerar todas as informações disponíveis e reconhecer a complexidade da situação ao examinar a história da criação do personagem. É verdade que a história da criação do Coringa é complexa e há diferentes relatos e perspectivas sobre o assunto. Bob Kane, conhecido por sua tendência de se apropriar de créditos, afirmou que ele e Bill Finger foram os criadores do Coringa e que Jerry Robinson não teve nenhuma participação nisso. No entanto, é importante considerar que as narrativas podem mudar ao longo do tempo e que as memórias podem ser influenciadas por diversos fatores. Em relação à afirmação de Brian Crone de que Bill Finger concordou com a versão de Bob Kane, é preciso ter em mente que as informações disponíveis são limitadas. As disputas de crédito e a complexidade da indústria podem levar os envolvidos a expressarem opiniões contraditórias. O fato de Bill Finger ter mencionado que a versão de Kane estava correta não necessariamente exclui a possibilidade de Jerry Robinson
Robson ter tido alguma contribuição na criação do Coringa. Dado o contexto e a falta de uma narrativa definitiva, é compreensível preferir uma abordagem de múltipla escolha para o passado do Coringa. Isso permite que os fãs e os criadores tenham liberdade para interpretar e explorar diferentes origens e versões do personagem, tornando mais flexível e interessante dentro do universo do Batman. Quer saber como eu consegui? Vem cá. Vem. Olha pra mim. Eu tinha uma mulher. Ela era bonita, como você. E ela me dizia que eu encucava demais. Me dizia que eu devia sorrir mais. Ela jogava e se envolvia com agiotas. Bem, um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para cirurgia. Ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez. Eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. Daí, eu enfiei uma navalha na boca e fiz isto. Comigo. E adivinha? Ela não aguentou me ver. E foi embora. Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo. Em última análise, a criação do Coringa é o tópico que continua sendo debatido e pode ser difícil determinar a verdade absoluta. O importante é reconhecer as contribuições de todos os envolvidos na criação do personagem e apreciar o impacto duradouro que ele teve na cultura pop. E aí, o que é que vocês acham? Qual dessas histórias é a verdadeira origem do Coringa? Você está feliz com a história sendo deixada um pouco questionável? Deixe-me saber todos os seus pensamentos nos comentários abaixo. Antes de encerrarmos o vídeo, se puderem me seguir no Instagram, o link está na descrição abaixo. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Quero garantir que vocês não percam nada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, falou!